alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Na aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre narrativas transmídias. Foi uma aula bem legal, então eu vou fazer aqui um resuminho só para a gente ter um remember da aula anterior, tá? Então, a narrativa transmídia consiste na utilização de diferentes modelos criativos para montar uma única história. Então, basicamente isso que é. Então, são modelos de narrativas diferentes, né? Outros estilos de mídia, mas contando a mesma história. A narrativa transmídia no cinema vai além da adaptação fílmica. Então, a gente também falou sobre isso, né? É bem simples, é bem fácil da gente acabar confundindo a adaptação com a narrativa transmídia, né? Que geralmente o que acontece na adaptação é pegar a história de um livro e adaptá-la para o cinema, e aí acaba tendo algumas alterações. Na narrativa transmídia, né, sua principal diferença é que a gente vai manter a essência da história, os personagens, e a gente vai acabar mudando para uma narrativa diferente. O exemplo que eu usei, que todos provavelmente conhecem, é a Turma da Mônica. Né? A gente sabe que tem os gibi, né, que são as histórias em quadrinhos. Temos também as animações, né, que pode ser várias séries, né, de várias animações. Temos filmes da animação e também temos os filmes live action, né, assim podemos dizer. Então, é a mesma história, a mesma essência, a mesma turminha, né, é aquela história que a gente já conhece e passadas em narrativas diferentes, assim como eu citei, né, o gibi, a animação e até mesmo o filme, né, com pessoas de verdade. Hoje em dia a gente já tem, então isso é bem legal. E pelo menos para quem acompanha, né, para quem leu ou lê gibi e acompanhou a Turminha da Mônica e chegou a assistir os filmes mais recentes, né, o estilo live action, a gente percebe que tem a mesma essência, é super bacana, claro que tem as adaptações, né, para cada estilo de mídia, né, então tem essas características um pouco diferentes, mas a gente vê que a essência é a mesma, a característica dos personagens continua igual, então isso é muito bacana nas narrativas transmídia, então a gente consegue explorar mas dentro do mesmo universo, então mantendo, né, as características, a essência, a história e os personagens, porém a gente consegue ampliar e passar isso em mídias diferentes, tá? O importante é que haja uma narrativa e que, em essência, ela seja mantida quando for realizada a transposição entre as mídias. Então, é basicamente isso que eu acabei de explicar, né? Então, a gente fala muito de manter a essência para a gente ver que é a mesma coisa, e exemplifiquei também na aula anterior sobre a Marvel, que ela também faz isso, né? É um universo extremamente grande e complexo, e todos os filmes juntos fazem sentido, mas também se você assistir os filmes separados, eles também fazem sentido. Então, eles têm vida própria, né? Cada filme consegue contar a sua história e apenas ele basta, mas se a gente colocar ele junto com os outros filmes, ele também faz sentido. Então, também essa é uma habilidade que a gente consegue ter, né, com a narrativa transmídia, tá? E indo agora para o foco da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre finalização e encaminhamento para pós-produção. A gente já comentou, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, a gente continua no nosso bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje a gente vai focar, né, na finalização e encaminhamento para pós-produção, tá? Então, etapas da produção, só relembrando, a gente já viu isso também, né? Se você não assistiu a aula ou se já não se lembra, eu vou só relembrar aqui bem rapidinho, tá? Então, a produção de um vídeo de qualquer tipo é dividido em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Aí, como eu comentei, a gente já tinha visto, mas só trazendo um remember, tá? Então, pré-produção acontece nos bastidores de um filme ou vídeo. Ela ela antecede a gravação e é importante para alinhar todas as equipes que participam do projeto. Dependendo do porte da produção, até centenas de profissionais podem estar envolvidos. Então, foi como eu falei, né? Eu usei bastante até o termo a nível cinema, então a gente sabe que a nível cinema uma pré-produção, no caso, né? Exige vários profissionais, tem uma organização completamente diferenciada, mas mesmo que a gente vá fazer um vídeo mais amador, né, mesmo que seja um vídeo, por exemplo, bem simples para registrar um aniversário, por exemplo, tá? Na hora do parabéns que a gente costuma acabar gravando esse momento. A gente vê se está tudo direitinho, né? Se apagaram as luzes, antes de acender as velas, a gente já se posiciona. Claro que é uma pré-produção bem mais básica, bem mais simples, mas sempre existe e exige esse cuidado, né, de ver se vai ficar legal, se o celular está focando, se está direitinho, esse tipo de coisa. E numa produção maior, obviamente, isso é bem mais elaborado. Ou se a gente vai fazer vídeos para o YouTube, ou os vídeos que eu faço aqui para aula, exige um pré-preparo antes, né, a gente tem uma pré-produção.
Sempre tem alguma coisa para ajustar, sempre tem a preparação das aulas, que seria o meu roteiro, né? Então a gente sempre tem algo a fazer antes de iniciar a gravação, até para coisas mais simples, a não ser quando a gente vê algo que a gente não esperava, aí a gente só pega o celular e já começa a gravar, e aí a gente vai ajustando o ângulo, vendo a iluminação, vendo se o foco tá bom durante a gravação, mas aí é que a gente foi pego no susto, né? Mas sempre que a gente já sabe que vai fazer uma gravação, geralmente a gente tem alguns, pelo menos nem que sejam poucos, preparos antes, tá? Como o exemplo do aniversário, né, na hora do parabéns, como eu comentei com vocês. Nessa etapa é feito o levantamento dos equipamentos e materiais necessários, o local de gravação, o roteiro, organização das diárias da gravação e a documentação, né? Então também a nível cinema eu já tinha comentado, mas era só para relembrar, né? E quanto maior essa produção, por exemplo, de um filme, a gente sabe que é muito maior do que uma produção para um vídeo para o YouTube, ou por exemplo, essa aula, né? A gente não consegue nem comparar com a produção de um filme. A gente sabe que quanto maior o projeto, né, mais preparação precisa ter, ok? Uma boa preparação na pré-produção pode economizar muita dor de cabeça no processo de filmagem. Então, foi como eu falei, quando a gente se prepara, já deixa tudo certinho, existe a possibilidade de acontecer menores problemas. Não quer dizer que tudo vai ser perfeito, que nada vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas quando a gente nessa pré-produção, esse preparo antes de fazer a gravação, tudo fica bem mais simples e mais fácil, tá? Produção. A segunda etapa, ela é a captação de imagem e som. Quanto mais bem estruturada ela for, mais tranquilo será a gravação. As cenas pensadas no roteiro são colocadas em prática e filmadas pelos equipamentos previamente selecionados. Lembrando que, para otimizar a produção, as cenas não precisam ser gravadas na ordem do roteiro, pois podem ser organizadas na edição. Então, isso foi uma coisinha que eu não cheguei a comentar em outras aulas no momento de produção. Então, dependendo do caso, necessariamente, a gente não precisa gravar, né, na ordem cronológica que o vídeo vai acontecer, porque na edição a gente consegue montar os pedaços da forma que a gente quiser. É claro que acho que para o YouTube, no geral, às vezes fica mais fácil fazer na ordem, ou dependendo, se você está, por exemplo, ensinando um passo a passo da receita. Grande parte, né, desse vídeo vai ter que ser seguido na ordem certa, né? Porque não dá para fazer um passo a passo ao contrário e tentar ensinar, tá? Por exemplo. Mas a gente pode sim gravar, por exemplo, gravar toda a receita, o passo a passo, tá? E aí no final vai mostrar lá o resultado final. E depois que já tá pronto, né, a gente grava o início do vídeo. A gente vê essas receitinhas super rápidas que a gente vê em Reels, por exemplo, do Instagram, que o pessoal já começa, por exemplo, comendo bolo, tá? Exemplificando. Comendo bolo e falando, hoje eu vou te ensinar a receita do melhor bolo do mundo, por exemplo, tá? E come lá um pedaço do bolo. Então, ele gravou isso no final, só que na hora de editar, obviamente, né? Ele colocou isso no início, né? E falando, hoje eu vou te ensinar como fazer a melhor receita de bolo do mundo. E aí ele passa toda a receita e aí no final ele mostra novamente o bolo. Então, ele só conseguiu fazer essa parte de comendo o bolo já no início falando, quando todo o processo do bolo já estava pronto. Ou também, antes de começar a gravação, ele pode falar, hoje eu vou ensinar como fazer o melhor bolo do mundo, e sem ter o bolo, né, obviamente, e seguir a cronologia correta. Então, a gente também tem essa possibilidade, graças à edição, a gente consegue fazer esse tipo de alteração, tá? Então, pós-produção, que vai ser um pouco mais focado na nossa aula de hoje, então também relembrando e depois eu vou me aprofundar mais, tá? Então, a última etapa, o vídeo toma sua forma. Ela é o processo de montagem e finalização do vídeo. Os principais passos são edição de vídeo, correção de cor, acréscimo de elementos gráficos, animação, tratamento de som, tá? A pós-produção é crucial para todo o vídeo. Então, a grande maioria dos vídeos a gente acaba passando, nem que seja por uma simples produção, né? Aqui, quem faz a edição dos meus vídeos não sou eu, mas às vezes eu faço algum ajuste pontual ou, né, faço algum pequeno corte. Sempre tem alguma coisinha para a gente fazer e depois, né, eu mando esse vídeo uma pessoa específica que faz a edição dele, tá? Então, sempre existe essa necessidade de edição, a gente colocar, tirar alguma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de vídeo para o YouTube, a gente sabe que hoje em dia, né, as pessoas trabalham super bem, né, os vídeos do YouTube, colocam efeitos sonoros, colocam GIFs, imagens, tem alguns que são super, mega, ultra elaborados, outros são um pouco mais simples, mas na grande maioria de quase todos os vídeos do YouTube, a gente encontra algum tipo de edição, ou mesmo que às vezes não tenha assim, uma edição tão profunda, tem um tratamento às vezes na cor, no som, ou simplesmente esse corte que eu falei, né, faz uma gravação e aí pega uma parte do final, coloca no meio, no início.
Então, sempre tem alguma edição, nem que seja bem básica, para a gente fazer, tá? Nesse momento de pós-produção. Então, seleção e decupagem. O primeiro passo após a gravação é selecionar os melhores takes obtidos na filmagem. A partir disso, se inicia a escolha do que será utilizado no vídeo final, ou seja, realiza-se o processo de decupagem. Então, vou até falar depois um pouquinho mais sobre a decupagem, mas é basicamente isso. Então, a gente vai selecionando, foi como eu falei, muitas vezes, na hora da gente gravar, a gente erra um pedaço, acha que não ficou muito bom, não falou de um jeito legal, ou uma explicação poderia ter sido diferente, ou no meio da explicação você lembra de uma outra coisa, ou uma outra forma de falar. Então, por exemplo, você já falou, explicou, aí, putz, mas se eu tivesse falado, acho que dessa forma ia ficar mais fácil de entender, ou ia ficar mais dinâmico, não sei. E aí você resolve fazer de novo. Então, ali às vezes a gente sai fazendo tudo corrido, quando a gente vai ver o vídeo fica imenso, depois a gente vai cortando e vai acertando e vai vendo, olha, esse pedaço aqui eu falei e aqui eu repeti, então acho que eu vou cortar esse pedaço, ou eu lembrei que aqui eu falei, mas poderia ter explicado de uma forma, então corta aquele pedaço, exclui e usa só o que ficou bacana, né? Eu não lembro nem se eu cheguei a dar essa, eu acho que sim, mas não me recordo, que eu falei para vocês, né? Às vezes na hora da gravação a gente grava mais de uma vez aquele pedaço porque achou que não ficou bom. E aí o que eu costumo tentar fazer porque se a gente já falou um pedaço e refez esse pedaço, provavelmente é porque naquele momento pelo menos a gente não achou muito bom. Então quando eu sei que eu já repeti, provavelmente é porque eu não gostei. Quando eu for ver na hora de editar, provavelmente eu também não vou gostar. Então eu vou repetir toda aquela parte que eu fiz. E o que eu costumo fazer no final, né, depois que eu termino de falar, eu faço uma joinha, que aí na hora de editar eu falo, isso daqui, quando, pelo menos, né, naquele momento que eu estava gravando, quando eu terminei de falar, eu achei que ficou bom, ficou interessante. Então espera um segundinho para não aparecer, né, no meio do vídeo, eu falando e uma joinha aleatória. Então eu falo, termino a fala, né, espero alguns segundinhos e levanto um dedinho, mostrando que aquela parte da gravação, ao meu ponto de vista naquele momento, ficou bom. E aí, quando eu vou editar, eu olho, né, todas as possibilidades, e aí, geralmente, eu acabo escolhendo a que eu coloquei a joinha mesmo, porque ficou bom, ou às vezes não, eu falo, nossa, achei que tinha ficado bom, mas não ficou, a anterior tá melhor. E aí a gente usa. Então, esse processo acaba que, acho que a pior parte de se trabalhar com vídeos é realmente a edição de vídeo. É claro que foi como eu falei, tem vídeos que são mais simples, tem vídeos que são mais complexos, mas, por exemplo, se você... Tem dias que parece que não sai, que trava, tem dias que aqui a aula fica, meu Deus, eu não vou conseguir acabar nunca. E aí você vai repetindo e você explica e parece que nunca tá bom. Então tem dias que é horrível, acontece. E aí o pior problema é na hora de edição, porque você fala 1, 2, 3, 4, lá, só exemplo, tá? E aí você repete a mesma coisa. 1, 2, 3, chega uma hora que você não tem mais nem ânimo. Aí você tá lá no vídeo, 1, 2, 3, 4, blá, 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 blá. Mas aí o pior não pode, porque senão também já aconteceu isso, de eu ficar, não aguento mais, e aí começar a falar assim, aí na hora que eu fui editar, até o que eu tinha falado ficou bom, mas a voz já estava baixa, desanimada, e aí o corte não ficava coerente, né? Porque eu tava super animada, contando, explicando, e aí depois eu ficava falando assim do nada, e aí no corte fica ruim. Depois a gente vai se aprofundar e vai ver um pouquinho mais disso, mas essa parte de edição é uma parte um pouquinho mais complicada, mas depois a gente vai ficando mais rápido, a gente vai ignorando metade do vídeo, fala, não, tá tudo ruim, vai isso daqui mesmo, e a gente perde a paciência, mas no final a gente consegue um resultado bom, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho mais disso na prática. A palavra decupagem vem do francês, que significa recortar. Então, a decupagem é basicamente isso que eu acabei de explicar. Então, a gente pega os melhores takes, as melhores partes, ou retira ali um pedacinho que não ficou legal para ficar coerente, ou às vezes a gente consegue fazer alguns cortes e ajustar algumas coisas que a gente acaba falando, e às vezes não. Então, por isso que essa parte às vezes é complicado. Então, quando a gente tem um roteiro, fica muito mais fácil da gente não errar, ou erra um pouquinho menos, tá? Então, na linguagem audiovisual, diz respeito ao processo de dividir as cenas de um roteiro em planos, como parte do planejamento do filme. Então, obviamente, a gente já planeja, foi como eu comentei lá no início. Nem sempre a gente precisa fazer na ordem cronológica que está, por exemplo, no roteiro. A gente pode gravar de maneiras diferentes. Claro, vai depender muito do estilo do vídeo, depende de várias coisas. E conforme você vai gravando, você vai achando seu estilo, vai vendo o que é melhor para você, o que faz mais sentido, né? O que fica às vezes menos cansativo, mais fácil, ou que fica mais fácil às vezes de editar. Mas a vantagem da edição é exatamente essa, que a gente consegue fazer maravilhas. Assim, é claro que não dá para fazer mágica, então por isso precisa da pré-produção e
trabalhar bem a produção, ângulo, algumas coisas a gente não consegue, a gente consegue ajustar, mas às vezes não ficar 100% na edição. Então a edição é para dar brilho, dar mágica, é aquele ajuste final, né? É claro que se você não passa pelas outras etapas, muita coisa você vai conseguir ajustar na edição, porém nem sempre fica tão bom, né? Na nossa cabeça a gente fala, mas na edição vai ficar ótimo, na hora de editar às vezes a gente não consegue. Então a gente tem que ter um preparo maior na pré-produção e na produção para ficar mais fácil também o nosso trabalho de edição, que a edição é difícil e ao mesmo tempo não é. No início a gente sempre tem mais dificuldade, depois a gente vai pegando o jeito, né? E aí às vezes a gente fica tão bem acostumado, né? A edição que a gente fala, esse pedaço ficou ruim, mas eu acho que eu consigo editar, consigo fazer algo diferente. E na hora que você vai editar, nem tanto. Então a gente precisa continuar tendo essa noção de ter cuidado, né? Na hora de produzir, por exemplo, e também na hora de editar. Mas aí foi como eu falei, cada um vai ter um estilo de vídeo, vai saber onde erra mais, o que é mais fácil, o que é mais difícil. Tem pessoas que às vezes se importam mais de editar, então tenta fazer o vídeo o mais certo possível para ter o mínimo de ajuste depois na edição, né? E já tem pessoas que não ligam, tá tudo errado, não tem problema na hora de editar, e fica várias horas editando para a pessoa não é problema. Então vai depender muito do seu perfil e do que você gosta de fazer, tá? A escolha de cenas pode estar prevista no roteiro ou surgir de forma espontânea no momento da filmagem. Então, isso também acontece bastante quando a gente improvisa. Então, por exemplo, ali, aqui, aí tem determinada explicação. Antes mesmo, né, quando eu estava planejando o roteiro, eu pensei em explicar essa parte dessa forma. Só que na hora que eu comecei a gravar, eu lembrei de alguma coisa, ou expliquei alguma outra coisa. Igual, em algumas aulas, acho que vocês já repararam, quase não sai, repararam que viu, por exemplo, nesse momento talvez eu cortaria, repetiria, mas ia dar muito trabalho, então fica assim errado mesmo para vocês verem que erros acontecem. E depois a gente vai ver a edição e vocês vão entender de muita coisa que acontece quando a gente, não sei se você já tem essa experiência com a edição e tudo, mas antes de ter a experiência, depois que você tem a experiência, fica, gente, o mundo é uma mentira, porque a gente consegue fazer tanta edição, a gente vê às vezes vídeos tão bons, você fala, nossa, a pessoa é perfeita, ela fala muito bem, ela nunca erra. Não, é por edição. Mas enfim, voltando ao foco, eu desfoco às vezes, viu, gente? Mas enfim, às vezes eu conto sobre situações da minha vida que eu não penso ou planejo em falar enquanto eu estou preparando a aula. Conforme eu vou lendo, aí eu acabo lembrando e aí eu uso o improviso, né? Eu explico no improviso, muitas vezes não era planejado falar aquilo, eu falo, igual esse exato momento não estava planejado, mas estou falando para vocês. Vamos supor, se eu fosse fazer a edição desse vídeo, eu poderia, né, optar por deixar assim ou não, ou fazer de duas formas, né? Só seguir o que estava no roteiro ou não. Então aí a gente tem essa liberdade de escolher, né, no momento da edição. Isso que é muito bacana, tá? O importante na decupagem é a seleção do material de maior qualidade técnica, coerente dentro da narrativa proposta e que transmita a mensagem desejada. Então, por exemplo, no tópico acima, eu dispersei um pouco, mas eu acho que ainda estava dentro do conteúdo. Mas vamos supor que eu viajei muito na maionese, comecei a falar de algo completamente nada a ver. Ali na edição, pode ser que eu corte aquele pedaço porque ele já não tem tanta coerência com o assunto. Então, a edição a gente vai sempre selecionar um material que tem mais qualidade. Ou, por exemplo, fiz duas partes, né? Li de novo esse pedaço, por exemplo. Só que nessas duas vezes que eu fiz essa gravação, uma saiu com um barulho de fundo que ficou um pouquinho alto, não tá tão legal. Então, eu posso acabar escolhendo, né? Mesmo que eu tenha gostado mais da forma que eu li ou falei na anterior, muitas vezes eu opto escolher a que tinha menos barulho, menos ruído, ou que a imagem estava um pouco melhor. Então, tudo isso a gente tem que perceber nesse momento de seleção. Então, tem essas duas partes que eu falei a mesma coisa, eu tenho que escolher. Esse daqui saiu com um pouco de ruído, mas essa imagem não está tão ruim. Então, a gente vê o que a gente consegue ajustar, o que não consegue ajustar, que muitas vezes a iluminação, ou, por exemplo, a câmera desfocou. É um pouco mais difícil, né? A gente conseguir um foco na edição tão bom quanto deveria, né? Na hora de gravação. E já, por exemplo, o outro problema é o ruído. O ruído é mais fácil da gente tratar, da gente lidar. Então, a gente vai ficar com essa cena aqui do ruído e a gente trata o ruído, por exemplo. Tá? Então, isso vai acontecendo e aí a percepção de cada um. Às vezes, no início, passa muita coisa batida, ou a gente acha, na hora que a gente está gravando, tudo aqui é muito bom, né? Parece que é muito bom, igual eu já falei para vocês. Eu me mexo bastante, então às vezes o que acaba acontecendo? Eu saio do enquadramento e nem percebo. É só no final, na hora da edição, eu fico, gente, não tem muito o que fazer. Aí por isso que eu já aviso, gente, que eu me mexo muito para vocês já saberem que acontece. Então nem tudo é perfeito, tem coisas que a gente consegue corrigir e outras que não, tá?
Essa etapa pode ser feita diretamente no software de edição de vídeo que veremos adiante. Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só disso, e aqui eu já vou explicar um pouquinho mais, depois eu vou indicar alguns para vocês, tá? Anote os takes que valeram ou não durante a gravação, pois isso auxilia no tempo investido na seleção de material. Sei, para você mesmo saber que aquela parte ficou boa. Então, essa daqui eu não gostei, vou falar de novo. Anote os takes, você repete o que você falou e quando você finaliza, né, dá um tempinho para você conseguir fazer o corte antes de aparecer um joia aleatoriamente, né, no vídeo. Então, você termina a sua fala e sobe um joinha para você saber que você gostou daquele. Então, na hora de você fazer essa seleção, também vai ficar muito mais fácil. Ou você anota num papel, não sei, como for melhor para vocês, tá? Edição de vídeo. A edição de vídeo, também conhecida como montagem, é feita a partir da inserção de cenas em uma narrativa. Então, né, a gente vai colocando, tem algumas que são já diretamente narradas, a gente já grava o som e o vídeo, outras a gente faz só a gravação e narra depois, e aí a gente vai fazendo essa montagem, depende da dinâmica de cada estilo de vídeo, tá? Nela, os excessos de gravação são excluídos de vídeos, do vídeo final e ajustado, finos cortes são feitos. Então, o que acontece também na edição? É que eu falo um pouquinho rápido, mas pessoas que acabam falando um pouquinho mais devagar e às vezes tem um espaçamento maior, geralmente a gente corta. Eu vou mostrar tudo isso na prática depois na edição, mas só para vocês já entenderem um pouquinho como funciona, né? Então, se a pessoa às vezes fala, ou por exemplo, dá um leve delay para pensar, e aí fica esse espaço, esse silêncio, geralmente a gente costuma cortar, são esses cortes finos, ou cortes que, né, um pouco mais grosseiros, que realmente precisam, por exemplo, dar uma grande pausa, tipo, putz, o que eu tinha que falar agora? Ah, lembrei. Aí volta como se nada estivesse acontecendo, fala o que precisava falar, né, o que lembrou, retomou a linha de raciocínio, e aí esse pedaço que você parou, putz, o que eu tinha que falar? A gente corta, então é um corte maior, que é desnecessário, não faz sentido, ou a gente até deixa, né, dependendo no vídeo do YouTube, a gente vê pessoas que, né, cometem algumas gafes, e aí seleciona só aquele pedaço que tá, né, errado, e coloca em cinza, né, para mostrar que não faz parte do vídeo, mas está mostrando os erros de gravação, vamos dizer assim, né. E também a gente faz esses cortes finos, que foi como eu falei, para eliminar um pouquinho dos espaços na fala, mas isso daí vocês vão entender um pouquinho melhor depois na prática, tá? Os cortes são um encontro entre dois takes. Nesse momento, a escolha do frame exato de transição é importante para, por exemplo, dar continuidade a um movimento gravado em duas posições por câmeras diferentes. Então, aqui já engloba até, quando eu falo, eu já consigo, eu sou uma pessoa muito visual, então eu vou imaginando. Então, tanto quando você, por exemplo, fala, igual esse último exemplo que eu dei, né, tô lá explicando e esqueci, putz, o que eu tinha que falar? E aí a gente tem que fazer um corte e parecer que eu continuei simplesmente falando como se eu não tivesse esquecido. E aí, às vezes, o problema é, putz, esqueci, meu Deus, o que eu tinha que falar, deixa eu olhar no roteiro. Aí sai e eu volto, por exemplo, faço esse movimento e já volto falando. O certo é, se eu terminei aqui, lá, aí dá aquele pause, putz, não sei o que eu tinha que falar. Olha no roteiro, por exemplo, volta no mesmo ângulo que estava para não ter o corte com erro de continuidade e continuo falando. Então, tudo isso vocês depois vão ver na prática, por isso que eu falo, às vezes é difícil a edição. Eu, por exemplo, que me mexo bastante, isso é um pouquinho complicado. E também cortes quando a pessoa grava com mais de uma câmera. A gente sabe que tem gente que grava às vezes da forma frontal, depois tem uma câmera que a pessoa vira, né, e grava deste ângulo, por exemplo, né? A gente já viu os ângulos e enquadramentos, né? E tem pessoas que trabalham com mais de uma câmera. Então ela precisa saber, né? Tem que fazer esse corte de estar aqui e na hora que ela vira, pegando. Então tem tudo isso, né? Foi como eu falei, a edição parece que é simples, mas é complicado, mas depois a gente pega o jeito, pega a prática e aí fica mais fácil, tá? Os softwares mais comuns para edição de vídeo são o Adobe Premiere, a Vidmedia Composer ou Vegas Pro. Não sei se vocês já ouviram, eu já falei que minhas pronúncias nem sempre são tão boas, mas depois eu vou trazer um pouquinho mais a fundo, vou falar de alguns softwares para computador, para celular, pagos e gratuitos, tá? Vai ser na próxima aula, se eu não me engano, e eu vou falar um pouquinho mais e aí vocês vão vendo que faz sentido para o estilo de vídeo de vocês, tá? Esses são programas completos que permitem as funções linha do tempo com sistema de camadas de vídeo e áudio, então isso é muito interessante, eu acho que eu já comentei com vocês, né, que fica
uma tirinha do vídeo e a tirinha de áudio, e a gente chama isso de linha do tempo. Tem alguns editores que não tem, isso é um pouquinho ruim na hora da gente editar. A maioria eu acho que tem, tá? Mas ainda acho que existem alguns que não tenham, ou às vezes não divide, né, o áudio e o vídeo. Mas tudo isso a gente vai vendo na edição e aí eu vou mostrando e explicando para vocês, tá? Mas ali até recomenda porque eles têm essas funções que são um pouquinho melhoradas, vamos dizer assim. Fica um pouco mais fácil de usar, é um pouco mais intuitivo, tá? Então, possibilidade de manter ou desvincular o áudio do vídeo. Então, foi o que eu acabei de falar, né? A gente consegue separar o áudio do vídeo e trabalhar eles de formas separadas. Ou, dependendo do vídeo, a gente nem precisa lá para trabalhar com ele todo junto, né? Vai depender muito da proposta do seu vídeo, como é mais fácil para você editar também, tá? Então, pequenos ajustes e correções na imagem e som, precisão de cortes de cena e efeitos de transição básico. Então, tudo isso esses softwares oferecem, né? Então, aí, claro, foi como eu falei, tudo depende muito do que você vai fazer. Se você vai fazer pequenos cortes, dependendo se é só, por exemplo, cortar um tequinho do vídeo, é uma coisa bem simples, tem alguns celulares que já vêm até com esse recurso, tá? Mas geralmente a gente usa um editor porque sempre tem alguma coisa que a gente quer corrigir, às vezes a gente quer, a gente acaba separando, por exemplo, o áudio para colocar um efeito sonoro e a gente quer aumentar ou diminuir o volume da nossa voz, por exemplo, né? Então tem essas questões que a gente consegue mexer e o editor ajuda bastante, tá? Após a edição, as cenas ficam organizadas e o corpo do vídeo final toma forma. Nos próximos passos, podem ser agregados, então, elementos que melhoram a qualidade do vídeo final. Então, né, a gente faz toda essa separação, coloca tudo em ordem, tudo que faz sentido, faz alguns pequenos cortes, né, deixa o vídeo, vamos dizer, básico, mas completo, tudo certinho, faz todos os cortes, tira todos os excessos que não precisam fazer parte do vídeo, ou corta, como eu falei, pequenos espaços entre as falas, ou quando tem um delay do putz, esqueci o que eu tinha que falar, né, corta aquele tequinho, e aí basicamente a gente já tem o corpo, o vídeo está pronto, mas a gente ainda consegue melhorar som ou adicionar alguma coisa que a gente já tinha pensado inicialmente, tá? Então, tratamento de imagem e correção de cor. Muitas vezes as cenas são gravadas em diferentes ambientes ou horários do dia, o que influencia na cor da imagem. Quando esses vídeos são montados em sequência, a mudança de coloração se torna perceptível. Por isso, a etapa de correção de cor tem como principal objetivo a homogeneização das cenas. Então, a gente sabe que isso acontece, igual eu já falei para vocês, né? Uma dica de iluminação é gravar próximo de uma janela e pegar a luz do sol, né? A luz natural. Mas aí, em contrapartida, às vezes a gente encontra esse problema. Tá ali um super sol, né? E aí vem uma nuvem. Aí a cena vai ficar mais escura. E se você precisa fazer um corte entre eles, às vezes fica muito nítido que ficou claro e ficou escuro. É claro que para vídeos no YouTube, talvez isso não seja um problema tão grande, mas quando a gente fala a nível cinema ou qualquer coisa que seja um pouco mais profissional, isso já não é tão legal, tá? Então, claro, a gente precisa se preocupar com isso, mas também não é o fim do mundo, porque isso pode acontecer. Né? Mas eu também já tinha dado aquela dica de gravar, né, logo no início da manhã, né, até uma hora que o sol nasceu e uma hora antes do sol se pôr, porque aí ele está mais no horizonte e aí ele tende a ter uma luz mais homogênea, vamos dizer assim, então não vai atrapalhar tanto nos seus vídeos, tá? Mas aí também tem vários editores que a gente consegue fazer isso, mas também não é o fim do mundo quando isso acontece, tá? Os programas de edição de vídeo possuem ferramentas nativas que exercem a função básica de correção de cor, além de possibilitarem a edição de plugins, então, né, adicionar alguma ferramenta para a gente fazer essa edição. Porém, o DaVinci Resolve é um software específico para tratamento de imagem e correção de cor. Então, né, tem esse aplicativo também especificamente, que ele é bem bacana, que ele consegue fazer essas alterações, tá? Os principais ajustes de qualidade da imagem que podem agregar valor ao vídeo final são exposição, brilho e sombra, contraste, ruído de imagem e balanceamento de branco. Tudo isso eu já comentei com vocês, mas vai ter uma aula que eu vou falar um pouquinho mais sobre brilho, sombra, contraste, exposição, tá? O ruído é quando ela fica um pouquinho mais desfocada, um pouquinho mais tremida, a gente também consegue ajustar. E é claro que às vezes imagens estáticas fica mais fácil da gente perceber do que em vídeos, tá? Mas tudo isso a gente vai falar e vai ver depois um pouquinho mais para frente, mais aprofundado em outros vídeos, tá? A coloração utilizada como estética de vídeo é chamada de gradação. Cores quentes, como o tom amarelo, despertam a sensação de conforto no espectador, já as cores frias, como o tom azulado, transmitem mais desconforto.
Então também tem essa questão, né? A gente também vai falar um pouquinho de cores, vai ser um pouquinho diferente, mas a gente tenta ajustar, né, com que a câmera capite, ou na hora de editar, que a gente sabe que nem sempre a câmera é tão fiel com a realidade. Então também o nosso trabalho na edição, muitas vezes não é nem tanto corrigir, mas tentar trazer um pouco mais de realidade nas cores, que a gente sabe que o vídeo às vezes acaba distorcendo um pouco, né? Ou também a gente faz propositalmente, né, colocar efeitos mais quentes, mais frios, de acordo com o que a gente está falando naquela narrativa, de acordo com aquele vídeo, de acordo com aquela intenção, tá? Então também tem tudo isso, mas geralmente, né, não falando a nível cinema, que a gente sabe que tem mais alterações, eu já tinha comentado de um filme que eu fiquei devendo até hoje o nome para vocês, que eu acabei esquecendo de pesquisar, mas enfim, que ele demonstra, né, que um momento mais feliz, né, de acordo com o enredo ali do filme, eram cores mais quentes, cores mais vivas, e quando o personagem estava num momento triste, eram cores mais frias, mais puxadas para o cinza. Então, fazia sentido, era uma alteração bem notável, né, não chegava a ser tão drástica, mas a gente notava essa diferença, né, nos tons, mas era proposital. Né? Então, se a gente vai fazer isso de forma proposital, ok, senão a gente trabalha essa correção, mas geralmente não tem tanta alteração quando a gente grava, por exemplo, no mesmo ambiente, mas foi como eu falei, isso a gente não precisa se preocupar tanto, né? Isso a gente se preocupa mais quando são gravações um pouco maiores. Para o YouTube, a gente faz uns pequenos ajustes, só para não ficar algo muito gritante, né? Dependendo da cor ou do que está acontecendo. E a gente faz ali pequenos ajustes, mas foi como eu falei, isso não é a coisa mais preocupante, não é o fim do mundo, tá? E agora, design. Elementos gráficos como o terço inferior, barra de informações, ícones, transições e vinhetas proporcionam dinamismo ao vídeo e, consequentemente, o aumento da atenção do espectador. Esses elementos são primeiro criados em imagens estáticas, né? Então, geralmente a gente cria isso primeiramente em imagens estáticas. Já conversei um pouquinho sobre vinheta e tudo mais com vocês em um outro vídeo e a gente ainda vai falar mais pra frente um pouco mais sobre isso também, tá? Então, ícones e logotipos, formas geométricas, texturas e ilustrações. Os elementos gráficos estáticos são exportados ou transferidos para o programa de animação. Então, a gente coloca, né, tudo ali no editor específico que a gente está utilizando e vai fazendo essa montagem, colocando, por exemplo, vinheta. Já é um vídeo que já está pronto, né, um trechinho de um videozinho que já está pronto, e aí a gente só encaixa nesse momento de pós-produção, tá? Animação. A animação é definida pelo movimento de um objeto dentro de um período de tempo. A animação pode compor cenas junto ao material gravado, por exemplo, como GCS, né, gerador de caracteres, de apresentação, ou ser acrescentado em cenas extras, né? Então a gente pode colocar durante o vídeo, foi como eu já falei várias vezes, tudo vai depender muito do estilo de vídeo que você faz, do estilo de edição que você tem. Então muitas vezes a animação pode acontecer ali durante uma explicação que você está falando e aparece aquela animação, ou ela já faz parte do seu vídeo, né, se você trabalha mais com animação, ou você também pode pegar e fazer essa inserção no final, por exemplo, quando não é para aparecer durante o vídeo, mas sim para aparecer como cenas extras mesmo, erro de gravação ou alguma brincadeira que você faz. Né? Por exemplo, no canal do meu noivo, a gente sempre colocava ali no finalzinho como se fosse o nosso making off. E aí a gente mudava o tom para cinza para saber que acabou o vídeo, ali era só um momento de make off, e a gente colocava os erros de gravação que acontecia, e às vezes a gente colocava GIFs, fazia alguma coisa diferenciada, que isso acaba sendo atrativo e chama bastante atenção. Pelo menos eu super acho legal o erro de gravação, né, os making offs, eu acho super interessante, então foi uma ideia que a gente teve, a gente adicionou no final dos vídeos, né? Hoje em dia ele já coloca um pouquinho com menos frequência, até porque os erros acontecem um pouquinho menos, mas sempre tem alguma coisa engraçada, que sempre que a gente vai fazer a gravação, acontece algum barulho, erra alguma coisa, repete ou fala alguma coisa de alguma forma engraçada, né? Então, isso é bacana e a gente coloca, e muitas vezes coloca algum GIF, alguma ilustração, alguma animação. Foi como eu já tinha comentado, isso deixa, né, o vídeo mais dinâmico, mais interessante e acaba prendendo a atenção. Ou muitas vezes a pessoa acaba gostando do vídeo, né? No caso, como eu comentei, a gente colocava ali no final e acaba assistindo o vídeo até o final. Às vezes pula um teco do vídeo e vai pro final só para assistir aquela parte engraçada, né, que a gente faz. E aí, se tem alguma animação, algum efeito diferenciado, isso fica mais interessante, fica mais legal, tá? As transições de cena com elementos gráficos animados possibilitam inúmeras criações para
dinamizar o vídeo. Então, como eu falei, isso deixa muito mais dinâmico, deixa muito mais atrativo, acaba chamando muito mais atenção, mas é claro que vai depender muito do estilo de vídeo que você vai fazer. Pode ser que faça total sentido, né, pro seu estilo de filmagem, seu estilo de vídeo, ou não, ou também ali no momento da edição você não quer colocar, não faz sentido, e aí é só não adicionar, tá? Animação de letterings, né, que é as letrinhas, então títulos, créditos e demais informações escritas. Então a gente consegue fazer, né, para ficar aquilo ali mais dinâmico, às vezes acaba ficando um pouquinho mais interessante, aquelas letras em movimentos, por exemplo, é super legal, até mesmo durante a explicação. Você coloca ali um texto e ele é dinâmico, se mexe, ou tem a ver, por exemplo, você está falando um assunto relacionado à água, mar, algo do gênero. E aí você coloca alguma informação escrita e ali é azul e se movimentando, né? Lembrando o movimento de água, por exemplo. Isso deixa muito mais dinâmico e deixa muito mais interessante. Mas foi como eu falei, depende muito do estilo do seu vídeo. Às vezes você faz um vídeo um pouco mais sério, talvez essa animação não seja tão interessante. Às vezes seu vídeo é um pouquinho mais descontraído e isso faz mais sentido colocar, vai deixar realmente seu vídeo mais animado, faz sentido para você, tá? Então, animações de logotipos e ícones. Então, geralmente a pessoa cria um logotipo, né, do seu canal, por exemplo, e ali no início coloca aquele vídeo animado aparecendo o logotipo, por exemplo, algum ícone. Isso também é bem interessante. Durante as transições são mais animadas, não são cortes tão secos, né? Tem uma transição, pode ser que ela seja diferenciada ou um pouco mais básica. A gente também vai falar bastante de transição quando a gente entrar na prática da edição de vídeo, tá? Então, efeitos especiais. Hoje em dia, com o editor, a gente faz cada coisa e a gente vê, por exemplo, falando a nível filme também, a gente fica pensando, nossa, ficou tão bonito, ficou tão bem produzido. E se a gente consegue ver imagens do set, a gente vê que tudo é uma mentira, né? Aquele fundo verde, acho que vocês conhecem, né? Que é o famoso chroma key, né, que a gente utiliza, que é aquele fundo verde, ou colocar uma roupa verde em alguém, e a gente consegue trabalhar e fazer uma edição incrível. A gente também vai falar um pouquinho mais disso, vai ver algum jeito de editar. E foi como eu falei, no início da edição é sempre um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, mas depois a gente vai pegando o jeito. E se vocês gostam, né, por exemplo, de ver esse antes e depois, ou os efeitos especiais, no Google mesmo a gente encontra bastante coisas que acontecem ali no cenário, né, nesse momento de produção, mostrando a realidade, né, o que acontece realmente ali no set, e depois como é o vídeo finalizado, o vídeo pronto. Então a gente vê que isso faz uma diferença incrível, né, principalmente quando a gente fala de filmes que têm uma elaboração científica um pouco maior, né, por exemplo, Harry Potter. Eu até lembrei que eu vi há pouco tempo no Facebook, por exemplo, Crepúsculo, né, teve também algumas edições, ou filmes que são bem mais elaborados, que se passam no espaço, né, viagens pelo universo, esse tipo de coisa a gente sabe que tem efeitos especiais bem mais elaborados, e quando a gente assistiu o filme a gente só fica, caraca, que filme bom, muito incrível. E aí quando a gente vê ali as cenas do set, né, tudo acontecendo com aquele monte de pano verde, a gente fica, meu, que mentira, fui enganado, né, pelo menos eu fico, gente, que produção incrível, né, a gente fica encantado, porque realmente é outro nível, tá? Então, composições de vídeos em imagem, também a gente pode compor imagens e fazer de uma forma animada, né? Seja imagens estáticas ou de vídeo mesmo. Então, a animação com editor de vídeo, a gente consegue deixar o vídeo mais alegre, mais animado, e ele fica bem diferenciado, tá? A parte da animação do vídeo está pronta. Nas animações pode ser interessante inserção de efeitos sonoros para impulsionar a narrativa e transmitir o tom da mensagem desejada. Então, também voltando, eu falo bastante, depende do estilo de vídeo. Pode ser que você faça um vídeo somente com animação, tá? Então, o efeito sonoro faz ainda mais sentido para esses casos. Ou você pode colocar, como eu falei, né, GIFs ou alguma imagem ou uma animação em pontos específicos do vídeo. Tudo vai depender muito da sua proposta de vídeo. Mas, assim, sempre bacana quando você coloca qualquer coisa que é diferente, tente colocar efeitos sonoros que sejam coesos, tá? Com o que aconteceu. Igual eu exemplifiquei no canal do meu noivo, geralmente making off,
a gente faz ali, né, no finalzinho, coloca os erros de gravação. Agora, eu não me lembro o vídeo que era, o que aconteceu, mas acho que teve algum barulho estranho. É que, de verdade, agora eu não me recordo o que aconteceu, que já teve várias edições, mas contando aqui para vocês foi o que me veio na cabeça, né? Por exemplo, foi um barulho que... não lembro que barulho que foi, e aí meu noivo falou, não sei o que, os alienígenas. E aí ele colocou uma navezinha com alienígena e colocou um barulho que fosse relacionado, que remete, né, a aliens, abdução, foi alguma coisa desse gênero, né? Então ali no contexto isso faz muito mais sentido, tá? É que agora eu não vou lembrar que já teve várias coisas, então isso deixa o vídeo engraçado, deixa o vídeo mais dinâmico. E se a gente às vezes coloca só, por exemplo, um GIF ou uma imagem, né, naquele trecho do vídeo e não tem um efeito sonoro, já fica bacana, mas com efeito sonoro aquilo faz muito mais sentido. Foi como eu já conversei várias vezes com vocês sobre o cinema quando era o cinema mudo. Mesmo ele sendo mudo, não tendo a fala, né, ele tinha a escrita, ou quando não tinha escrita, o que não podia faltar era o som, né? Tem que ter efeitos sonoros, tem que ter alguma música, tem que ter alguma coisa para trazer contexto. E principalmente quando a gente vai inserir animações, é bacana a gente colocar algum efeito sonoro, como eu falei, coerente àquilo, né? Não adianta a gente colocar, por exemplo, um alien e sair um barulho de galinha, por exemplo, tá? Tem que ser coerente, tem que ter a ver ali com o assunto, então a gente tem que ter essa percepção também. Às vezes já tem algum efeito, animação, GIF, que às vezes GIF é difícil, né, mas já vem às vezes com algum som, dependendo da animação, do pacote que você tem ali de editor, às vezes já vem aquela animação com som e fica mais fácil. Às vezes não, então a gente tem que montar, então tem que ter essa percepção, e é por isso que a parte de edição às vezes é um pouquinho mais complicada, por conta disso, né, que a gente tem que ter essa noção do que vai ficar bom, que não vai ficar, a gente às vezes não pode esquecer esse efeito sonoro, porque senão o que a gente adiciona ali parece meio sem contexto. Tá? E foi também, como eu falei bastante, se vocês não assistiram, vou relembrar para ir no YouTube e ver o estilo de filme mudo que existia antigamente, mas que a música era muito presente e isso faz muita diferença, tá? E falando um pouco mais de som, né, que a gente já finalizou ali falando que precisa ter um efeito sonoro, já falei em várias aulas que o som, efeitos sonoros e coisas do gênero é extremamente importante, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho mais. Quando presente, o áudio passa pelas mesmas etapas de imagem, seleção e posicionamento das faixas de áudio, tratamento de ruído e ambiência e a edição de efeitos sonoros. Então, o áudio também, claro que depende, né? Tem vídeos que não vai precisar de áudio, ou vai ter vídeo que a gente só vai gravar e depois vai adicionar a faixa de áudio, né? Vai ser um vídeo narrado. Como eu falo, vai depender muito da proposta do seu estilo de vídeo, tá? Mas geralmente sim, ele passa por esse tratamento, né? A gente seleciona, como eu falei, a gente corta as partes que são desnecessárias ou aquele momento que tem um espaçamento um pouquinho maior, a gente posiciona tudo que seja bem coerente, faz os tratamentos, tem muito barulho, tem muito ruído, a gente faz esse tratamento e depois a gente vai adicionando os efeitos que a gente acha necessário ou, né, o que tem a ver ali com o contexto do vídeo, tá? Os softwares de edição de vídeo têm um alcance limitado no tratamento de áudio, embora sejam os responsáveis prioritários pela sincronização das faixas de áudio e vídeo no momento da exportação. Então, geralmente, quando a gente fala de editor de vídeo, a gente consegue também, sim, editar o áudio, consegue fazer algumas mudanças, mas nem sempre ele é tão completo e nem sempre a gente consegue fazer um tratamento tão bem elaborado. Então, foi como eu falei, né? Tem alguns que tem a linha do tempo, e essa linha do tempo fica apenas uma faixa, tá? Que é referente ao vídeo e ao áudio. A gente consegue adicionar outras faixas com efeitos, por exemplo, tá? Mas a gente não consegue separar o vídeo do áudio, né? Vamos supor que a gente já gravou tudo junto e a gente não consegue. Já tem outros que permitem essa divisão, e muitas vezes o que é bacana é a gente separar esse áudio do vídeo e tratar o áudio separadamente num editor próprio somente para áudio, que aí a gente vai conseguir fazer mudanças mais efetivas e mais significativas, mas foi como eu falei, se o foco não é ter um áudio de tanta qualidade, claro, ele tem que ser bom, tá? O máximo que a gente puder, mas também assim, não, aqui não tá muito barulho, não teve muito problema, consigo adicionar os efeitos sonoros que eu quero ali no editor de vídeo mesmo, então não tem problema. Foi como eu falei, tudo vai depender da proposta do seu vídeo. Mas, por exemplo, você está fazendo vídeos ensinando a tocar violão, ou mostrando a diferença de um violão para o outro, ou coisas assim mais relacionadas com música e instrumentos musicais, muitas vezes acaba sendo mais interessante você tratar esse áudio separadamente para ele ficar mais próximo da realidade. Assim também como se o seu vídeo tem uma necessidade maior visual do que auditiva, tratar bem mais o vídeo do que o áudio, tá? Então, foi como eu falei, tudo vai depender muito da sua proposta de vídeo,
né, o que você quer realmente realçar. É claro que foi, como eu já falei várias vezes, os dois têm que ter qualidade, tanto a imagem quanto o áudio. Mas se o seu foco é um pouco maior em imagem, a gente se preocupa, dá mais foco na imagem, ou se o seu foco maior é o áudio, a gente vai trabalhar e focar mais naquele áudio, tá? Mas no geral os dois têm que ser bom, né? Não pode ser um áudio sensacional, maravilhoso, perfeito e uma imagem toda torta, borrada e ruim, tá? Então a gente tem que ter pelo menos o mínimo de qualidade nos dois, e o que fizer mais sentido a gente pode dar um pouco mais de atenção, tá? Os softwares mais comuns para tratamento de som são Adobe Audition e Pro Tools, que possuem, aí eu vou falar aqui um pouquinho mais do que eles têm de diferencial, tá? Então, linha do tempo com um sistema de camadas de vídeo e áudio, então a gente consegue trabalhar os dois e consegue sincronizar direitinho, que obviamente fica muito mais fácil a gente sincronizar o áudio quando a gente está vendo o vídeo, mas foi como eu falei, tem editores que a gente só aparece, por exemplo, a linha de... só vai ter como alterar, né, o nosso áudio, e depois a gente joga novamente ali no editor de vídeo e vai trabalhando junto com a edição do vídeo, tá? Possibilidade de manter ou desvincular o áudio do vídeo, né? É que no caso aqui, especificamente, a gente está falando daqueles dois que eu citei. Aí, é claro, tudo vai depender muito do seu editor de vídeo, tá? E também se você vai querer tirar o áudio para outro editor que seja só de áudio, para fazer ajustes nele, tá? Então, às vezes, nem, foi como eu falei, às vezes não tem necessidade, mas às vezes, se você achar necessário, a gente pode sim desvincular, né, o áudio do vídeo e tratar ele separadamente, depois adiciona, é claro que isso vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, por isso, né, a pré-produção é justamente isso, né, deixar tudo certinho, fechar tudo que é janela, porta, avisar todo mundo que você está gravando, ter um microfone que seja interessante, a gente já teve essa aula. Então, para nesse momento de edição, fazer talvez pequenos ajustes ou simplesmente cortes, que aí você consegue cortar somente no editor de vídeo, não ter a necessidade de passar para um editor de áudio, tá? Então, pequenos ajustes e correções na imagem e som, precisão de corte de cena, efeitos de transição básico, tá? Então, eles também têm essas particularidades, tá? Assim como o editor que eu tinha comentado lá no início do vídeo, tá? Então, toda a sonoplastia, efeitos sonoros e música podem ser adicionados ao vídeo na pós-produção, sem a necessidade de ser captado no momento da gravação. Então, isso acontece também muito no cinema, né? Os efeitos sonoros é tudo adicionado depois, tá? Diferentemente de, por exemplo, as radionovelas, né? Eu não sei dizer para vocês se eram ao vivo, se elas eram gravadas depois, eram passadas, mas eu sei que ali no momento que estava acontecendo, toda aquela sonoplastia era feita com materiais que eles tinham ali no momento. Então, pegava determinado objeto e conseguia reproduzir um barulho de chuva, ou fazia o barulho de um cavalo, né? Eles tinham várias coisas que representavam os sons e iam fazendo ali na hora. Já no caso da filmagem, isso não é necessário. Então, mesmo que tenha várias músicas, efeitos sonoros, toda uma super sonoplastia, a gente consegue fazer tudo isso na pós-produção, tudo no momento da edição de vídeo. Então, agora eu precisaria que fizesse um barulho de cavalo. Necessariamente eu não preciso colocar alguma coisa para reproduzir, né, esse som de cavalo, por exemplo. Eu consigo gravar, e naquele momento eu sei que eu preciso introduzir aquele som. Eu consigo fazer isso por mediação do editor de vídeo, tá? Então, isso também é muito bacana, né? Que foi como eu falei, quando a gente vê, por exemplo, um filme todo completo, a gente acha que tudo foi gravado ali ao mesmo tempo, que tudo aquilo, né? Não que a gente ache, porque a gente sabe que tem todas essas edições, mas quando a gente vê, por exemplo, no set e vê o finalizar, a gente fica, gente, é uma super produção. Pelo menos eu, toda vez que vejo isso, eu tenho essa sensação de uma super produção. Eu acho muito interessante ver. E aí fica também de liçãozinha de casa para vocês darem uma pesquisada, né? Tanto questão de áudio quanto questão de imagem, tá? Que é bem interessante. Exportação. Por último, todos os elementos do vídeo, efeitos e áudio são unificados em um único programa, né? Então aqui a gente já fala também de um nível um pouquinho mais profissional, mas dependendo se for um editor ou dependendo da sua proposta de vídeo, como eu falei, ao longo do vídeo todo, né? Você consiga fazer isso em apenas um editor de vídeo, por exemplo. Você consegue dar uma tratada no seu áudio, você consegue colocar bons efeitos sonoros, consegue ajustar tudo em um único editor. Ou não, talvez você precise usar mais de um, mas foi como eu falei, vai depender muito da sua proposta de vídeo. E geralmente, quando é mais profissional, um pouco mais elaborado, ou a nível cinema, como eu comento com vocês,
geralmente eles são tratados separadamente, e aí depois junta tudo e faz essa finalização, e aí é o momento de exportação, tá? Então, geralmente são utilizados os softwares de edição de vídeo ou de animação. Então, aí já pega um editor mesmo de vídeo ou de animação ali específico, e aí faz ali bonitinho, juntando tudo. O vídeo já cortado, todo direitinho, o corpo todo bem estruturado, o áudio é a mesma coisa, tira os ruídos, tira os barulhos que não fazem sentido, corta as partes que não fazem sentido, coloca algum, né, se necessário, efeito sonoro, som ambiente, ou o que for necessário, né, dentro do contexto da narrativa do vídeo, tá? Então aí tudo é feito bem bonitinho, tá tudo certinho, e aí eles unificam e juntam em apenas um vídeo, que é o nosso resultado final, tá? Ao final dessas etapas, o vídeo está pronto para engajar e transmitir a mensagem desejada. Então, quando a gente coloca, deixa tudo muito coerente, muito bonitinho, faz tudo certinho, passa pela etapa de pré-produção, toma cuidado ali na produção para ficar bem bacana. Obviamente a gente vai ter um pouco menos de trabalho na edição, e a edição a gente consegue finalizar, colocar os efeitos que vai trazer muito mais vida, muito mais sentido para aquela narrativa. Foi o que eu falei, coloca, dependendo do que é, um GIF, uma animação, e coloca também um som que faça sentido, então isso deixa o vídeo muito mais dinâmico, muito mais interessante e muito mais atrativo para quem está vendo aquele vídeo, tá? Então essa é a ideia, né, de trabalhar tudo separado ou às vezes no mesmo editor e deixar tudo perfeito ali no final, de acordo com a proposta que a gente tinha, né, quando a gente fez lá na pré-produção o roteiro. A gente já planeja, pensa em tudo, e aí vai ser no momento da edição que a gente vai conseguir ajustar e fazer a mágica acontecer, tá? E aí a gente exporta e aí basicamente finalizou tanto o nosso vídeo aqui, quanto o vídeo da explicação para vocês, tá? Então, basicamente, essas são as etapas ali do período de pós-produção. Então, depois de passar por tudo isso que eu fui explicando, né, de fazer, deixar tudo bem direitinho, cortar o que não precisa, adicionar o que precisa, e aí a mágica acontece, aí é só fazer a exportação, e aí vem a parte, né, de engajamento, de postar nas redes sociais, postar no YouTube, fazer a sua divulgação, e aí principalmente, né, quando finaliza o vídeo, a gente vê ele como um todo, e vê se ele ficou coerente, se ele fez sentido, se ficou super bacana. Então isso também é uma dica, né, antes de postar, né, que muitas vezes a edição demora, a gente fica cansado, não aguenta mais ouvir a gente falando, por exemplo, né, ou não aguenta mais ver aquele trecho, enfim, a gente vê o vídeo finalizado e assiste quando ele está pronto pela última vez, né, para ver se ficou tudo certo, se o tempo das imagens ficou coerente com as questões sonoras, ver se está tudo direitinho, ficou ok, aí é só lançar, né, nas plataformas, sejam YouTube, seja Facebook, Instagram, e torcer para ter muitos likes, muitas visualizações, tá? E galera, basicamente é isso, a gente chegou ao final, né, a conclusão da nossa aula. Espero que tenha sido uma aula interessante, é bem bacana. É claro que aqui ficou um pouquinho mais teórico, eu fui mais explicando para vocês como funcionam as etapas, mas depois a gente vai ver basicamente isso na prática, né, principalmente a parte de pós-produção, a gente vai ver muito mais, né? Pré-produção, acho que nem tanto, que querendo ou não, a pré-produção é um pouco mais teórica do que prática. A produção, acho que é meio a meio, a gente precisa muito entender de como como fazer, o que tem que fazer na produção, né? E aí, claro, cada um vai ter o seu estilo de momento, né, de produzir, e principalmente no roteiro. E na pós-produção também não é diferente, né? A gente tem as nossas características, a nossa personalidade, a gente geralmente tenta colocar, mas a pós-produção vai ser o que a gente vai conseguir ver mais aqui na prática. Então aqui eu tentei explicar bastante para vocês, mas vai só ter coisa que vocês só vão entender realmente na prática, né? Quando eu estiver mostrando literalmente para vocês, ou na hora de editar, que a gente olhando alguém, a gente fala, não, facinho, vou conseguir fazer tranquilo. Na hora de fazer, meu Deus, como que faz isso? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Né? Então isso acontece também, mas eu já quis explicar até porque vocês já vão entendendo como funciona, né, essas etapas, e também porque muitas vezes ali no momento da pós-produção mesmo, quando eu estiver editando o vídeo com vocês, talvez eu esqueça de explicar ou pontuar algumas coisas, então aqui vocês já entendem mais ou menos qual é a lógica, a organização da pós-produção, tá? E ali a gente vai realmente ver mais na prática, que acaba sendo um vídeo mais interessante, mais dinâmico mesmo, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar, mas de qualquer forma, né, não existe a prática, não existe a parte prática sem a parte teórica, então eu trago aqui para vocês a parte teórica, tento explicar, deixar bem bonitinho para vocês entenderem que quando chegar na hora da prática, tudo vai fazer muito mais sentido, tá? Então vai ser bem legal quando a gente chegar nesse momento, logo a gente vai estar chegando, tá?
Então, fazendo aqui nossa conclusão, nosso fechamento, a produção de vídeo de qualquer tipo é dividida em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Como eu já comentei, vocês com certeza já fixaram isso na mente de vocês, mas é para vocês não esquecerem, né, de fazer o pré, a produção caprichada e depois a pós-produção. Eu vou até ver se vai fazer sentido, talvez trazer um pouco mais na prática pré-produção ou produção, mas isso eu não tenho tanta certeza porque vai ser bem relativo com cada estilo de vídeo que vocês fazem, tá? Então, acho que talvez eu não me adentre tanto nisso, mas na pós-produção e edição a gente vai ter aulas bem legais, tá? Então, a pós-produção é a última etapa, onde o vídeo toma a sua forma. Os principais passos são edição de vídeo, correção de cor, acréscimo de elementos gráficos, animação e tratamento de som, tá? Que foi basicamente o que a gente viu, mas só para trazer um remember. E agora eu vou para as nossas perguntinhas, tá? Perguntinha número 1. Quais as ordens das etapas de produção, respectivamente? Ninguém pode errar essa questão, tá? Então, opção A, pós-produção, produção e pré-produção. Opção B, pré-produção, produção e pós-produção. Ou opção C, produção, pré-produção e pós-produção. Parece quase um trava-língua. Se precisar, pausa, dá uma olhada, mas já passando para a nossa resposta correta. É a opção B, pré-produção, produção e pós-produção. Não vou nem exemplificar, que a gente já falou bastante disso, mas era só para ter certeza que vocês não esqueceram. Então, se errou, não pode errar. Perguntinha número 2. Qual o primeiro passo após a gravação, de acordo com a pós-produção? Opção A, divulgar o vídeo. Opção B, montar o roteiro. Ou opção C, selecionar os melhores trechos. Então, também não pode errar essa, tá? Então, já passando para a nossa resposta correta, opção C, selecionar os melhores trechos. Então, a partir do momento que a gente finalizou ali a nossa gravação, o que a gente vai fazer? Vai escolher os melhores takes, né, os melhores trechos que a gente gravou, que faz mais sentido, que é coerente, né, de acordo com o que a gente quer passar no nosso vídeo. E essa é a primeira e principal etapa a partir do momento que a gente finaliza a gravação, tá? Coloquei ali divulgar vídeo, montar o roteiro só pra, né? Espero que ninguém tenha errado, que essa também tava bem fácil, como eu falei pra vocês. Eu tento não trazer perguntinhas tão difíceis, é só pra ver se vocês estão prestando atenção e realmente fixar os conhecimentos, tá? A palavra decupagem vem do francês. O que ela significa? Opção A, repartir. Opção B, remendar. Opção C, recortar. Passando já também para a resposta, que eu acho que essa não tá tão difícil, mas se precisar, dá um pause, relembra, tá? E aí vocês respondem. Mas já passando para a resposta correta, a opção certa é a opção C, recortar. Então, quando a gente fala de decupagem, seria recortar, né, os trechos que fazem sentido, as partes que são importantes para a gente ali no vídeo, né? Então, a gente chama de decupagem, seleção e decupagem do vídeo. Então, seleciona quais são os melhores takes e apara algumas pontinhas que precisar, né? Que saiu a mais, que saiu a menos, que acontece, tá? Perguntinha número 4. A escolha de cenas pode estar prevista no roteiro ou surgir de forma espontânea no momento da filmagem. Essa afirmação que eu li é verdadeira ou falsa? Já vou passar que essa também. As perguntas estão super tranquilas hoje, né? Então, sim, é verdadeira. A gente pode pré-selecionar, né? Já ter noção de qual parte a gente vai usar quando a gente faz o roteiro. Ou depois, espontaneamente, quando a gente faz algum improviso, né, durante o vídeo, a gente pode escolher utilizar aquele trecho do vídeo também, tá? Perguntinha número 5. O importante na decupagem é a seleção do material, sem se preocupar se ele tem qualidade técnica ou não. E também não precisa ser coerente dentro da narrativa proposta. Essa aqui já é um pouco mais difícil, então se precisar dar um pause e reler, mas já passando para a nossa respostinha, obviamente é falso, e é muito pelo contrário. No momento de seleção e decupagem, a gente tem que ver o material com mais qualidade, né? Foi como eu já havia falado, assim, muitas vezes a gente gravou 2 trechos iguais, e esse ficou com um probleminha, por exemplo, no áudio, mas esse daqui ficou bom. Ficou bom e a fala também ficou boa. A gente vai pegar o que tem um áudio melhor, por exemplo. A gente vai ver qual tem mais qualidade técnica e principalmente o que é mais coerente dentro da narrativa, dentro do que a gente está explicando e falando naquele vídeo especificamente, tá? E perguntinha número 6, a nossa última perguntinha. Muitas vezes as cenas são gravadas em diferentes ambientes e horários do dia, o que influencia na cor da imagem. O que podemos fazer sobre isso? Opção A,
fazer o vídeo à noite sem iluminação. Opção B, fazer o tratamento e correção da cor. Ou opção C, fazer o vídeo mais rápido possível para não ter mudança na iluminação natural do ambiente. Então essa também não está difícil, mas ela é um pouquinho mais extensa. Se precisar, pausa, mas já indo para a nossa resposta, né, porque não está difícil essa perguntinha, é a opção B, fazer o tratamento e correção da cor, tá? Coloquei o outro ali só para ver se ia pegar vocês, né, se vocês iam acabar errando, então para saber se vocês estão prestando atenção realmente na aula e se vocês estão aprendendo. Como eu falei, eu gosto de trazer essas perguntinhas para saber o que vocês estão afixando de conhecimento, que não tá, ou muitas vezes durante a aula eu expliquei, vocês não conseguiram entender muito bem, mas nesse momento de pergunta e resposta, as coisas acabam fazendo mais sentido. E se mesmo assim teve alguma coisa que vocês acabam ficando com dúvida, é o que eu sempre falo, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento, então é só jogar ali no Google, no YouTube, que sempre tem alguém explicando sobre tudo, né? Sempre tem alguém que tem alguma explicação diferente da minha, e aí vocês podem acabar entendendo um pouquinho melhor, tá? Galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula bem interessante e daqui pra frente cada vez vai ficar um pouquinho mais dinâmico, principalmente quando a gente chegar na parte de edição. Aí vai ser momentos bem legais da aula, tá? Então eu vou aguardar vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau, tchau!